Mateus capítulo 28. Nós faremos a leitura do verso 1 ao 10. Diz assim a palavra do nosso Deus, Mateus capítulo 28. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão imediatamente e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, e lá vocês o verão. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande júbilo, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos abençoe, enquanto meditamos na sua palavra nessa noite. Santo Deus, bendito Pai, ó Senhor, nós louvamos o Teu nome e nessa noite queremos Te pedir que a Tua graça, que a Tua misericórdia, Deus, que pela Tua bondade o Senhor possa falar aos nossos corações. Nos ajuda a entendermos a Tua palavra, os ensinamentos que ela nos traz. E que nessa noite haja no nosso meio transformação de vidas, restauração, perdão de pecados, e que possamos aprofundar a nossa fé e a nossa convicção na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, que nesse instante o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, Deus, conduzir-nos a um entendimento claro da Tua palavra e que assim o Teu nome seja glorificado. No nome de Cristo. Amém. Certa vez um aluno da Universidade do Uruguai perguntou ao professor Josh McDowell, isso está num livro que ele escreveu chamado Mais que um Carpinteiro. E esse aluno perguntou a ele: professor, por que o senhor não pode refutar o cristianismo? E ele respondeu: por uma razão muito simples. Existe um evento histórico para o qual eu não tenho explicação, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Um outro estudioso, Paul Maier, ele concluiu o seguinte: se todas as evidências forem ponderadas com justiça e cuidadosamente, será muito justificável concluir, de acordo com os cânones da pesquisa histórica, que o túmulo em que Jesus foi sepultado realmente estava vazio na manhã da Páscoa. E ainda não se descobriu o menor vestígio de evidência em fontes literárias, epígrafes ou na arqueologia que venha contrariar essa declaração. Naquele domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou corporalmente, no tempo e no espaço, pelo poder sobrenatural de Deus. E se Jesus Cristo realmente ressuscitou, se isso é uma verdade e as evidências históricas e arqueológicas comprovam isso, toda a existência humana, a nossa própria vida, ela precisa ser de algum modo transformada. Porque se um homem de fato venceu a morte e saiu da sepultura, isso tem implicações e significados para todos nós. E eu volto a afirmar, Jesus Cristo, naquele domingo de Páscoa, ressuscitou corporalmente, de uma maneira sobrenatural pelo poder de Deus. E isso é um fato histórico que ninguém pode negar. Ele de fato ressurgiu dentre os mortos.
E a pergunta, então, que se faz é: qual é a implicação disso? Ou qual é o significado da ressurreição de Cristo para nós e para todos os seres humanos? E é sobre essa pergunta que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite. O que significa a ressurreição de Cristo? Em primeiro lugar, queridos, a ressurreição de Jesus significa o cumprimento da palavra de Deus. Nós sabemos que todo o Antigo Testamento apontava para a vinda do Messias, para o Filho de Deus que iria trazer a restauração da comunhão entre o Pai e os seres humanos. E nós sabemos que, portanto, desde Gênesis, havia indicações, apontamentos para a figura do Messias, do nosso resgatador, do nosso Redentor. Nós sabemos que em Gênesis 3,15 existe o chamado proto-evangelho, a primeira declaração do que representa o evangelho, quando Deus diz: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ele estava dizendo ao primeiro casal, Adão e Eva: esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem era esse que esmagaria a cabeça da serpente? Jesus Cristo, desde Gênesis profetizado, apontado como o resgatador do povo de Deus. Da mesma forma, os profetas, o livro dos Salmos, todos eles apontam: o Messias virá, o resgatador, ele virá, o prometido de Deus. Da mesma forma como o ministério, a morte e o sofrimento de Cristo estavam previstos no Antigo Testamento, assim também a sua ressurreição. Por exemplo, Oséias 6:1-2 diz assim: venham, voltemos a Javé. Ele nos despedaçou, mas Ele nos vai curar. Ele nos feriu, mas vai atar a nossa ferida. Em 2 dias Ele nos fará reviver, e no 3º dia nos fará levantar, e passaremos a viver na sua presença, apontando a ressurreição de Jesus Cristo. Da mesma forma, o livro de Jonas 2:1 diz assim: Deus enviou um peixe grande para que engolisse Jonas, e Jonas ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, um símbolo da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Salmo 16:10 também diz: porque não me abandonarás no túmulo, nem deixarás o teu fiel ver a sepultura, apontando para o Messias e a sua ressurreição. Não só o Antigo Testamento, mas o próprio Jesus Cristo, ele predisse a sua morte e a sua ressurreição. Um pouco antes, em Mateus 16:21, Jesus disse assim: a palavra de Deus nos mostra o seguinte: desde então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. E então, conforme predito pelas profecias e pelo próprio Jesus Cristo, depois de ser entregue aos homens, depois de sofrer escárnio, vergonha, depois de ter posto sobre si uma coroa de espinhos, depois de ter ensanguentado nas mãos de homens, depois de ser crucificado e morto, no 3º dia, ele ressurge dentre os mortos e a sepultura se abre de maneira triunfante e gloriosa, cumprindo aquilo que ele mesmo tinha dito. Veja só o que o anjo disse às mulheres quando elas foram ver o túmulo. Ele disse assim para elas no versículo 5: não tenham medo, eu sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Deus cumpre todas as suas promessas. Ele prometeu que o Messias viria, ele veio. Ele prometeu que ele seria ressuscitado, e assim se sucedeu. Ele prometeu que voltará. Creiamos e esperemos, porque de fato ele voltará. Porque os céus e a terra passarão, mas a palavra de Jesus permanece para sempre, ele mesmo declarou. Portanto, irmãos, o primeiro significado da ressurreição de Cristo é o cumprimento das promessas de Deus. Ele falou que ressuscitaria e assim se sucedeu. Isso prova
a veracidade das Escrituras, que a palavra de Deus jamais será frustrada. Além disso, em segundo lugar, a ressurreição de Cristo significa a validação do sacrifício redentor de Jesus. A ressurreição é a prova de que Ele pagou a dívida que Ele se propôs a pagar em nosso favor. É a prova de que Ele venceu a batalha que Ele mesmo empreendeu para nos libertar do inferno, do pecado, da maldição. E de que depois de ter consumado a sua obra sacrificial, o Pai aceitou o que Ele fez como nosso substituto e o nosso Redentor. Porque pensemos, se Ele jamais tivesse saído da prisão, da sepultura, que certeza ou que segurança nós teríamos de que o nosso resgate teria sido pago? Se Ele não tivesse vencido a morte, a nossa fé seria vã. Paulo nos diz isso em 1 Coríntios 15, 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas o que acontece na ressurreição de Jesus Cristo é que Deus o Pai olha para o sacrifício de Jesus Cristo e proclama para todos os seres humanos e seres celestiais e diz: eu aceitei o sacrifício do meu Filho como redenção para os pecados de todos quantos se refugiem nele. E o apóstolo Paulo continua expressando da seguinte maneira: e achado, Filipenses 2,8 diz: Jesus Cristo, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, ou seja, porque Ele fez isso, como uma recompensa pelas suas dores e suas tribulações, como uma coroa pela carreira que Ele havia completado, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque Ele completou a sua obra de maneira eficaz, de maneira plena, completa, Deus aceita o sacrifício e o ressurge dentre os mortos de maneira sobrenatural e concede a Ele toda a autoridade debaixo dos céus e da terra, para que um dia todo o joelho se dobre e toda a língua confesse que Ele é o Senhor. Se Jesus Cristo nunca tivesse ressurgido do conflito que Ele teve com a morte, com o inimigo, nós nunca teríamos a confiança de que Ele realmente venceu a morte e o diabo. Mas graças a Deus que não fomos deixados na dúvida. Romanos 4:25 diz: Jesus Cristo por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Os crentes verdadeiros são, portanto, regenerados para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É isso que Pedro vai dizer em 1 Pedro 1:3. A ressurreição de Jesus Cristo significa, portanto, a validação ou a aceitação do sacrifício que Ele operou na cruz por nós. Ainda, queridos, a ressurreição de Jesus Cristo significa, em terceiro lugar, o prelúdio da nossa ressurreição gloriosa, o da ressurreição de todos os que creem nele verdadeiramente. Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, todos os que creem nele verdadeiramente também ressurgirão dos mortos. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15:20. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. A sepultura não conseguiu deter Jesus Cristo, e da mesma forma não conseguirá deter os que creem nele, porque Ele mesmo declarou: os que creem em mim
ainda que morram, viverão. E nós temos a vida eterna também por meio de Cristo. Da mesma forma que Ele ressuscitou com um corpo material, físico, glorioso, todos os crentes verdadeiros, genuínos, ressuscitarão como Ele, de maneira gloriosa. É isso que João diz na sua carta: quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Por isso, irmão, já cabe para nós uma aplicação aqui. Como nós cantamos, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Se Jesus Cristo ressuscitou, isso é uma garantia de que nós que cremos nele também ressuscitaremos. Porque Ele é a primícia, Ele foi o primeiro, e Ele trouxe a ressurreição para nós. Porque Ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Em quarto lugar, a ressurreição de Jesus também significa a certeza de um juízo final. Pelo fato de Jesus Cristo ter ressuscitado e ter recebido de Deus toda a autoridade, Ele é o juiz, o supremo juiz, e Ele irá julgar todos os homens. Ele julgará os vivos e os mortos no último dia. Paulo diz isso em Atos 17: Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio daquele que Ele designou, que é Jesus Cristo, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é a prova de que Ele é o julgador do mundo. Ele um dia irá julgar os vivos e os mortos. Por meio de Jesus será exercido esse julgamento, pois Ele será o supremo juiz, assentado no trono branco do juízo final. No texto em que nós lemos, nós vemos que os guardas romanos, eles se estremeceram quando viram o anjo que desceu dos céus. Isso é apenas um símbolo do que irá acontecer com aqueles que não creem em Jesus, com os inimigos de Cristo. O pastor J.C. Ryle diz algo muito interessante. Ele diz assim: o que farão o descrente e o ímpio no dia final, quando a trombeta soar e Cristo voltar em glória para julgar o mundo? O que farão quando virem todos os mortos, tanto grandes quanto pequenos, saindo de seus túmulos, e todos os anjos de Deus reunidos ao redor do grande trono branco? Que temores e terrores não se apossarão das suas almas quando descobrirem que não mais poderão evitar a presença de Deus e, por fim, terão de enfrentá-lo face a face. Queridos, um dia o Senhor voltará em glória, todo olho verá. Os sepulcros entregarão os seus mortos, os livros serão abertos, o julgamento final terá início. E tudo isso porque de fato Ele ressuscitou e Ele venceu a batalha. Para os crentes não há necessidade de temor, porque nós estaremos revestidos da justiça de Cristo. E o Senhor olhará para nós e não verá as nossas falhas e as nossas iniquidades. Ele olhará para nós e verá a justiça de Jesus Cristo imputada sobre a nossa cabeça. E, portanto, não haverá necessidade de medo. Mas para os inimigos de Cristo, para aqueles que não creem no seu nome, aquele dia do juízo final é um dia de terror, porque terão que enfrentar o juiz assentado no trono branco, que é o próprio Jesus Cristo que ressuscitou. E o que terão a dizer diante desse Cordeiro que está vivo e, para surpresa deles, não permaneceu na sepultura, mas Ele julgará grandes e pequenos, vivos e mortos, e Ele julgará com justiça e com retidão, porque Ele venceu e tem toda a autoridade para fazer isso. Para nós, a sua igreja, isso não é motivo de temor, é motivo de júbilo, porque nós estaremos com Ele para todo sempre, porque a sua vinda, ela representa juízo final, julgamento, condenação, mas ela representa o triunfo da igreja, ela representa que nós reinaremos com Ele eternamente, porque Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou e
venceu a morte, venceu a sepultura, venceu o diabo, venceu as trevas, venceu o pecado, nós também estaremos com Ele para tudo sempre. Antes de subir aos céus, Ele disse: não se turbe o vosso coração, não tenham medo, eu subirei ao Pai, mas eu vou preparar a vossa habitação lá. E Ele disse na oração sacerdotal ao Pai: eu quero que onde eu esteja, eles estejam também, porque aqueles que tu me deste, eu paguei o preço. Glorifica-me agora com a mesma glória que eu tinha antes contigo. E Senhor e Pai, não permita que eles se dispersem, mas preserva-os como um só, como eu sou em Ti. E depois que Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus e Ele intercede pela sua igreja. E Ele olha os nossos sofrimentos, Ele tem compaixão daquilo que nós passamos aqui, porque Ele venceu. Eu e você que cremos nele também venceremos. A ressurreição de Jesus Cristo, portanto, representa o triunfo da palavra de Deus, representa o triunfo do próprio Jesus Cristo e representa o triunfo da igreja, nós que cremos nele. Nós já estamos partindo para a conclusão da nossa meditação. E eu quero trazer algumas aplicações para nós que estamos aqui, para aqueles também que nos escutam. A ressurreição de Jesus Cristo deve trazer ao nosso coração conforto e alegria, porque Ele venceu. Todos nós somos acometidos por tribulações, enfermidades, perseguições, tristezas, angústias. Todas essas coisas nos vêm frequentemente e muitas vezes de uma maneira muito pesada, muito custosa para nós suportarmos. Mas espere com paciência, porque Jesus Cristo ressuscitou e nós também teremos uma ressurreição gloriosa. Paulo disse algo muito importante para nós. Romanos 8:18 diz assim: porque eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se comparam com a glória em que nos há de ser revelada. E podemos dizer juntamente com ele: quem os condenará? Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou. Que nessa noite você que está aqui é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Eu sei que você passa por dores, eu sei que há momentos em que a gente pensa que Jesus Cristo continua morto, que Ele não nos ouve, parece que a cruz foi mais poderosa que Ele, parece que ainda há uma pedra no sepulcro. Eu quero dizer, não, aquela pedra foi removida, houve um terremoto, o anjo desceu, aquela pedra saiu completamente e Jesus Cristo saiu daquele túmulo. E por isso, tenha esperança, tenha fé, não desanime na sua carreira cristã. Ele está nos céus, Ele está sentado à destra de Deus Pai, e Ele é o sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas, porque Ele passou por tudo isso que nós passamos. Nas suas mãos ainda há a perfuração dos cravos, os sinais do que Ele sofreu, mas acima de tudo está a glória que mostra que Ele triunfou sobre o pecado e sobre a morte. E nessa noite as palavras do anjo também possam trazer conforto e consolo ao seu coração, que ela possa ecoar na sua mente, no seu coração, a palavra de Deus lhe dizendo: não tenha medo, eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado, mas Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou. E nessa noite você saia com o coração jubiloso. Nada nesse mundo pode nos abalar, porque Cristo venceu, Ele ressuscitou. Da mesma forma, a ressurreição de Jesus Cristo nos mostra que nós temos um dever, nós temos uma mensagem a anunciar. Veja só o que o anjo disse às mulheres que foram ver o túmulo. Versículo 7. Agora vá imediatamente e diga aos seus discípulos que Ele ressuscitou
dos mortos. E quando elas estavam indo, Jesus Cristo achega-se até elas e diz: salve. Elas adoram ao Senhor Jesus e ele diz novamente: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia. Só abrindo um parêntese aqui, veja como Jesus Cristo ele trata os discípulos. Ele chama de irmãos. Aqueles discípulos fracos na fé, que abandonaram Jesus Cristo no momento de sofrimento, que disseram a ele: nós estaremos contigo até a morte, mas o abandonaram de todo. Jesus Cristo, depois de ressuscitar, diz: eles são os meus irmãos. O Cordeiro triunfante, aquele que venceu todas as potestades do mal, ele nos considera irmãos. Ele continua sendo manso e humilde de coração. Ele continua sendo bom. Ele, mesmo sendo o Senhor de todas as coisas, ele continua se compadecendo de nós. Mas a mensagem é clara: vocês precisam imediatamente, e existe um senso de urgência aqui, nós precisamos anunciar que ele ressuscitou. Nós precisamos anunciar uns aos outros e aos que ainda não o conhecem. Essa é uma mensagem que Deus confiou a todos nós. E de imediatamente anunciar que ele ressuscitou dentre os mortos. O mundo precisa saber disso. E ele venceu. E todo aquele que crê nele também vencerá um dia. E se você ainda não conhece a Jesus Cristo, se você não tem ainda esse relacionamento com ele, nessa noite eu quero lhe dizer: ainda há tempo de um arrependimento, de crer nesse Senhor. Não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, porque todos os outros deuses, eles morreram e não ressuscitaram. Somente Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos. Só ele tem autoridade para perdoar pecados. E, portanto, não desperdice a sua vida correndo atrás de deuses, de redentores, de ídolos. Mas nessa noite, que você se achegue, assim como essas mulheres fizeram, se achegue aos pés de Jesus Cristo e o adore. Não deixe para amanhã isso. Não sabemos o que será do dia de amanhã. A nossa vida é como uma neblina que vem e logo vai. Mas essa noite não desperdice a chance de encontrar-se com Jesus Cristo, render-se aos seus pés e o adorar como o único que venceu e o único que pode lhe dar a salvação. Eu tenho certeza que a sua vida será transformada, porque é impossível encontrar-se com esse Jesus Cristo, que eu digo novamente, não está morto, mas ressuscitou, e ter a nossa vida da mesma maneira. Ele vai transformar completamente o seu ser, e você poderá servi-lo com grande júbilo, e poderá também anunciar essas boas novas do triunfo do Cordeiro para todos os homens. Que o Senhor assim nos abençoe, irmãos, que a nossa fé esteja mais firme em Jesus. Se há dificuldades, se há tristezas e tribulações, deposite aos pés de Cristo e tenha confiança de dizer: ele ressuscitou, ele vive, ele venceu e eu estou guardado em suas mãos. Eu tenho certeza que isso vai nos fazer cristãos mais firmes, mais santos e que glorificam cada vez mais o nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai santo e bendito, ó Deus, nós glorificamos o Teu nome nessa noite, porque Tu providenciaste a Jesus Cristo para vir nos resgatar. E, ó Deus, muito obrigado, porque Ele veio, Ele cumpriu a missão que Ele tinha, Ele morreu na cruz do Calvário, mas, ó Deus, Ele não permaneceu ali, aquela tumba está vazia,
Ó Deus, nós temos a convicção de que Ele ressuscitou e que Ele vive para todo sempre. E, ó Deus, nós também temos a convicção de que nós também temos a vitória porque nós cremos nele. E da mesma forma que Ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. E, portanto, não há nada que nós possamos temer, nada que esse mundo possa nos fazer, porque nós estamos seguros no amor de Jesus Cristo e não há nenhuma condenação para nós que cremos nele. Ó Senhor, se há entre nós pessoas que ainda não te conhecem, dá, ó Deus, esse privilégio, essa graça, para que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo e proclamar as Tuas verdades, a verdade que Jesus Cristo ressuscitou, de norte a sul, de leste a oeste, e que nós possamos, como crentes que Te amam acima de tudo, ó Deus, servir ao Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro triunfante, aquele que venceu por nós. É no nome dEle que nós Te oramos nessa noite. Amém e amém.